Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar nossos estudos de raciocínio lógico matemático, a matéria de lógica proposicional, que são a lógica das proposições, em que as proposições aparentemente sem lógica, elas têm uma lógica e a gente estuda essa lógica por trás dos conectivos e, ou, se então, ou uma coisa ou outra coisa, né? E o se somente se. Nós estudamos na primeira aula a relação de implicação lógica, que é trazer uma frase com um desses conectivos, unindo então duas proposições, uma proposição P e uma proposição Q, e eu posso unir essas proposições com o conectivo E, ou, se então, ou P ou Q, e se somente se, né? P se somente se Q. Já temos um vídeo aí sobre essa tabela verdade, fizemos questões de implicação lógica, que apresentam uma frase, aí eles invertem essas frases, né? Ou então coloca as frases na negativa e dependendo do conectivo que eu utilizo, eu posso concluir que pela tabela verdade essa alternativa seria falsa ou verdadeira, né? Aí depender do resultado desses conectivos na tabela verdade. Então a gente vai revisar isso hoje. A gente vai revisar também a negação lógica, que estudamos na última aula. Vimos que é muito simples negar as proposições. Basta às vezes mudar o conectivo, colocar as proposições na negativa, né? E a gente vai rever, porque ultimamente vem caindo bastante essas questões. E eu vou mostrar também para vocês uma prova recente de Lucas do Rio Verde, em que caíram três questões de lógica proposicional para uma área de educação. Hoje a gente vai ver algo novo. Hoje veremos equivalência lógica. O que seria equivalência? Equivaler ao que equivale, né? Equivalência vai ser principalmente do se somente se. Ou do se então, desculpe-me. Do se então. Se P, então Q, que é representado aqui pela setinha. Se P, então Q, ou então P, setinha Q, né? Por exemplo, se chover, eu não vou sair esse fim de semana. Se chover, eu não vou sair. É uma afirmativa que eu estou falando aqui através de uma condição. Eu vou sair em que condição? Se não chover. E se chover? Se chover, eu não saio. Se chover, se essa condição acontecer, se chover, o resultado vai ser que eu não vou sair. Lembra qual que é a única linha falsa do se então? Vamos pegar lá então a tabelinha do se então. Colocar aqui primeira proposição P. Qual que é a primeira proposição? Se chover. Qual que é a segunda? Eu não vou sair. Beleza. Então, se P acontecer, choveu de fato. E eu não sair, aconteceu também. Eu não vou sair, eu cumpri isso. Então, P verdade, Q verdade. O se P então Q vai dar verdade. A única linha falsa é essa próxima linha, em que o P é verdade e o Q é falso. Porque nessa linha, choveu de fato, então chover foi verdade, e eu saí. Ou seja, eu não vou sair foi mentira, porque na verdade eu saí. Eu fiz o contrário do que eu tinha dito. Então, quando acontece a Vera Fischer, essa linha é falsa. Tanto é que na negação a gente precisa chamar essa linha, né? Falar choveu e eu saí. Essa seria a negação da lógica, a negação lógica da proposição se chover, eu não vou sair, né? Então, Vera Fischer, o resultado é falso. E por que você não coloca as duas últimas linhas? Porque se primeiro for falso e a segunda falsa, ou primeira falsa e a segunda verdadeira, tanto faz. Tanto faz o resultado da segunda, porque se não chover, já não tem por que verificar a condição, né? A minha condição foi que se chovesse, eu não iria sair. Mas não choveu, tanto faz se eu saio ou não saio, você não pode mais falar que eu estou falando a verdade ou estou mentindo,
se realmente não choveu, né? Se não choveu, eu posso ficar em casa, eu posso sair. Eu não disse nada a respeito da condição de não chover, né? Eu falei que se chovesse e não chover. Por isso que quando a condição é falsa, não importa o resultado. Se a segunda proposição for falsa ou verdadeira, ou seja, eu sair de casa ou eu ficar em casa, tanto faz. O resultado disso vai ser sempre verdadeiro porque eu não querer mentir. Não querer dizer a mentira, certo? Muito bem. Essa é a relação do se então. E por que eu dei tanta ênfase no se então? Porque a principal questão, o principal modelo de equivalência lógica é com se então. Vou limpar aqui para colocar rapidamente essa mesma tabelinha em uma proporção um pouco maior. Que vimos que acabamos de ver uma frase, foi uma proposição P, uma proposição Q, e a condicional, né? Se P, então Q. Nossa, bem retinho isso. Parabéns. Então vimos aqui que a primeira pode ser verdade ou falsa, e que a segunda também pode ser verdade ou falsa. E que a única linha falsa é a Vera Fischer falsa. De restante, será códigos verdadeiros. Muito bem. P e Q eu já tenho pré-formatado uma forma de fazer a tabela verdade, que é colocar metade verdadeiro, metade falsa, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, né? Agora, eu vou colocar um não P. Por que você quer colocar um não P? O que é um não P mesmo, professor? Ou aquela setinha assim, é não P? O não P é a negação de P. É eu inverter o valor lógico de P aqui. Se o P tá verdade, aqui, não P vai ser falso. Se o P tá verdade aqui, não P vai ser falso. Se o P tá falso aqui, o não P, a inversão do P vai ser verdade. E aqui falso, aqui verdade. Essa é a inversão do valor, né? Na negação. Eu neguei P. Aqui tá P verdade, não P falso. E vou fazer também um não Q aqui. Não Q, eu simbolizando aqui com o tio. Vamos lá, não Q. Pro não Q agora. Não Q aqui tá verdadeiro vai ser falso. Aqui tá falso vai ser verdadeiro. Aqui tá verdadeiro aqui vai ser falso. Aqui tá falso aqui vai ser verdadeiro. O que eu tô fazendo? Tô pegando essa linha P, essa proporção P, essa proporção Q, e invertendo elas. Aqui ficou falso, aqui ficou falso, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Professor, igual na mesma. Tudo bem, mas vamos com calma. Quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. O que acontece se eu fizer um sim, então? Gases negativas aqui, começando por não que. Ou seja, se eu pegar um não que e depois colocar o não p e falar se não que, então não p. O que vai acontecer? Vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o não que tá falso, verdadeiro, e o não p, que tá falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E vamos fazer o sim, então, dessas duas proposições agora negadas e invertidas. Eu comecei com não que e aqui não p. E sim, então, aqui falso. Com falso no sim, então, o resultado é verdadeiro. Lembra aqui embaixo, ó, falso com falso, resultado é verdadeiro. Beleza. Verdadeiro com falso. Ih, Vera Fischer. Vera Fischer não pode, né, professor? Vera Fischer no sim, então, não pode. Então, Vera Fischer aqui, falso. Falso com verdadeiro. Começou com falso, tudo bem, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, resultado verdadeiro. A única linha realmente falsa do sim, então, é o Vera Fischer. Professor, esse se não que, então não P, deu resultado VF, VV. E se P então Q, deu VF, VV também. Realmente. Perceba que o resultado lógico da proposição
Se então é o mesmo, se P então Q, é o mesmo de se não Q, então não P. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a mesma frase que a gente falou agora há pouco, se chover, eu não vou sair. Eu não vou sair de casa. Beleza. Isso que foi o que eu disse. Se chover, eu não vou sair. Então, se chover é P, eu não vou sair de casa é Q. O que eu tô querendo dizer aqui é que se não Q, então não P, é equivalente. Então vai ser uma frase com a mesma equivalência lógica. E o que isso quer dizer? Que se eu começar a escrever uma nova condicional se, negando as duas e invertendo aqui, começando pela Q aqui, ó, não vou sair de casa, né? Eu misturei aqui. Se eu sair de casa, se eu sair de casa, então choveu? Não, então não choveu. Então não choveu. Professor, faz sentido, ó. Se chover, eu não vou sair de casa. E se eu sair de casa, então quer dizer que não choveu. Não é lógico? Não é algo que faz sentido? É, professor. Realmente, se eu afirmei na primeira frase que se chovesse, eu não iria sair de casa, quer dizer que se eu sair de casa, se eu sair de casa é porque não choveu. Porque se tivesse chovido eu queria ficar em casa. É, faz todo sentido. Então mostra que, logicamente falando, se P, então Q, P setinha Q, é equivalente, equivale ao se não Q, começando pelo último, então não P. Hum, isso é equivalência? Isso é equivalência lógica. Digo mais, tem uma outra equivalência. Eu vou dar uma apagadinha, acredito que vocês já copiaram aqui, para mostrar uma outra equivalência lógica do se, então, que cai bem menos que essa que eu apresentei agora em primeiro ponto, né? Que eu apresentei em primeiro lugar. Tem uma que nega a primeira, não P, ou, ou aquela setinha V, né? Não P, ou Q. Mantém a segunda. O que isso quer querer dizer? Se eu pegar aqui não P e pegar Q, vamos lá, vamos pegar não P. Não P tá aqui, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E se eu pegar Q, como que é Q mesmo, professor? Aqui, ó, Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Muito bem. Eu quero unir essas duas proposições com um conectivo ou. Então, não P ou Q. Lembra que o ou, que é disjunção inclusiva? Eu falo que P é verdade ou Q é verdade. Ou seja, se um dos dois for verdade, eu já estou no lucro. Ó, P é verdade ou Q é verdade. Então, se P for verdade, tudo bem. Se P for falso, mas Q for verdade, tudo bem. Pra mim, tudo bem. Vamos lá, então. Se eu tiver uma verdade pelo menos, como nessa linha aqui, ó, quem é o não P aqui que é o falso, mais o Q que é o verdadeiro, o resultado disso é verdade. Mas o P não P falso e o Q falso, o resultado disso é falso. É a única linha falsa do ou quando as duas são falsas. Se eu falo que P é verdade ou não P é verdade, né? Não P é verdade. Ou Q é verdade. E os dois forem mentira, aí não tem como eu salvar a minha fala, né? Eu tô sendo mentiroso mesmo. Que verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, tem um verdadeiro pelo menos, que o resultado disso é verdadeiro. Professor, o verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Igualzinho aqui no sim, então, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então quer dizer que os resultados aqui
do se P então que e do não P ou que são equivalentes, são equivalentes. O resultado é o mesmo. É isso que a gente tem que guardar na equivalência lógica. Precisamos de elementos que equivalam. Muito bem, limpei aqui o quadro para a gente colocar as três equivalências então principais. Se P, então Q. Como eu posso fazer uma equivalência dessa proposição lógica? A gente quer a negação ao contrário, né? Se não Q, então não P. E essa é a principal, a que mais vai cair em concurso. E temos a outra, a secundária, que é não P ou Q. Aí não P, eu nego o P e mantenho o Q, né? Q continua aqui. Isso em frases, vamos lá. Aqui a frase seria: se chover, eu não vou sair. Se chover, eu não vou sair. Se eu sair, aqui eu tenho que negar, não vou sair. Como é que eu nego algo que já está com negativa não? Tira esse não. Se eu sair, então choveu? Não, então não chove. Então não chove ou não choveu. Muito bem. E essa última, não P ou Q. Não chove, aqui tá chover, né? Não chove. Ou que não saio. Não chove ou não saio de casa. E dessa forma, então, temos as três equivalências. Se chover, eu não vou sair. Se eu sair, então não choveu. Ou nega a primeira, não chove. Ou e mantém a segunda. Aqui tá eu não vou sair, continua. Eu não saio. Eu não vou sair. Vamos para as questões que vai ficar mais claro. Aqui uma questão recente de 2023. Ricardo, em uma conversa com seu genro, fez a seguinte afirmação: se chover muito durante o churrasco à tarde, então eu não irei ao jogo de noite. Muito bem, como é que eu faço então para fazer uma equivalência lógica? Ele vai pedir uma equivalência, né? Uma proposição logicamente equivalente a essa afirmação de Ricardo é: eu tenho aqui então que a primeira é P, né? A segunda é Q. Tá, se P, então Q. Eu tenho que começar a inverter, né? Se não Q, então não P. Então inverte a segunda. Se eu ir ao jogo à noite, se eu for ao jogo à noite. Aqui, já achamos. A alternativa correta vai ser a letra B. Porque quem começar com a negação de quem? Se eu for ao jogo à noite. Mas aí não tá negando, professor. Tá? Olha, aqui é eu não irei ao jogo à noite. Que tem um não. Quando eu falo que eu for ao jogo, ou vou ao jogo, ou se eu for ao jogo, eu tirei esse não. Tirei o não de um não é fazer o seu contrário, não é? É a sua negação. Ah, então para negar o não, basta tirá-lo? Sim. Tirei o não, estou negando ele, né? Se eu for ao jogo à noite, então, aqui chover muito durante o churrasco à tarde, fica não choveu durante. Por que agora o não? Bom, aqui cá choveu muito, que é P. O não P, que é esse aqui, vai ser não choveu durante o churrasco à tarde. O professor parece muito complicado, só parece. Porque a lógica caiu. Se chover muito durante o churrasco, então eu não irei ao jogo à noite. Isso quer dizer o quê? Que se eu for ao jogo, se eu conseguir ir lá pro jogo, é que não choveu. Então não choveu durante o churrasco à tarde. É o mesmo sentido lógico entre essas duas frases. E basta então eu começar um se então, eu mantenho uma condicional, começando pela segunda parte, e nego as duas. Então onde está não,
eu coloco só o tiro não, né? Deixo uma frase afirmativa. E onde está uma frase afirmativa, eu coloco uma negativa. Então, chover muito fica não choveu. Simples assim. Só isso é equivalente, só isso. Que eu vou trazer diversas questões de 2021, 2022, 2023. Um gerente de produção fez a seguinte declaração: se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Uma proposição logicamente equivalente a que os gerentes querem indicar a seguinte opção. Então, equivalência lógica, ele está pedindo. Se o funcionário é bem remunerado, uma proposição, então a produção é alta. Segunda proposição do sim, então. Então, se P, então Q. Quem começar, então, negando, começar pela segunda. Então, a produção é alta. Se a produção não é alta, quem aqui na B, quem na A também, se a produção não é alta, então, o funcionário é bem remunerado, fica o funcionário não é bem remunerado. Eu nego, ó. Aqui é e aqui não é. Muito bem. A alternativa correta é a letra A. Então, se o funcionário é bem remunerado, a produção é alta, isso quer dizer que se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Lógico, né? Bem lógico. Então, só isso que é equivalência lógica. Quando ele pedir equivalência lógica, é isso. Vamos aqui a mais uma questão. Se Ricardo é contador, então Isabel não é analista legislativa. Uma proposição equivalente à proposição acima é... Vejamos. Começa pela segunda, né, professor? Começa por essa. Isabel não é. Quando eu tenho um não, basta tirar esse não, né? Então fica Isabel é analista? Sim. Então, se Isabel é analista legislativa, se Isabel é analista legislativa, vejamos agora a segunda parte. Então, Rodrigo, aqui é contador, então tem que ser não é contador, né? Sim, então Rodrigo não é contador. A alternativa correta é a letra C. Mantenho sim, então, a estrutura sim, então, e volto negando, né? Começo pelo Q, fica não Q aqui, e o P que começou fica não P depois. Se Isabel é analista, então Rodrigo não é contador. Vamos passar para uma de equivalência aqui. SEDUC 2021, processo seletivo. Durante uma aula de economia, o professor disse que se os juros bancários são baixos, então a inflação é alta. É isso que o professor falou, então a inflação é alta. Uma proposição logicamente equivalente à que o professor está indicar na seguinte opção. Então tá, vamos começar voltando negando, né? Então vamos, se os juros bancários são baixos, então a inflação é alta. Tem que começar por essa parte. Então, se a inflação não é alta, aqui que assim a inflação é baixa, professor. Será que eu marco alguém? Não. Porque não ser alta não necessariamente quer dizer que ela é baixa, né? A negação de alta não é baixa necessariamente. Pode ser média, pode ser acima da média, pode ser abaixo da média, enfim. Se a inflação não é alta, então aqui os juros agora, se os juros bancários são baixos, fica não são baixos. Então, os juros bancários não são baixos. Mantenho-se então, nego as duas e volto negando. Aí inverto aqui, começa com o quê? Então, só isso. Essa é a fórmula? Essa é a fórmula. Que também, mesmo seletivo, caiu duas questões sobre esse aspecto, né? Uma proposição equivalente a se Júlia é casada, então Júlia tem filhos, está indicada na seguinte opção. Então, equivalência. Proposição equivalente a se Júlia é casada, então Júlia tem filhos. Bora começar com a segunda parte. Júlia tem filhos, vai ficar Júlia não tem filhos. Então, Júlia não tem filhos, fica aqui, ó. Se Júlia não tem filhos, se Júlia não tem filhos. Então, Júlia é casada, fica Júlia não é casada. Então, Júlia não é casada aqui. A opção. Alternativa letra G. Assim, simples assim? Simples assim. Chegando agora a uma questão de 2022.
Considere a sentença. Se Marcela é engenheira, então Lucas é solteiro. Tem alguma lógica nisso? Não, mas vamos pegar a estrutura. Uma sentença logicamente equivalente vai ser qual? Vamos lá. Então Lucas é solteiro. Eu preciso começar um sim então em que começa com Lucas. E nega, né? Então se Lucas não é solteiro, aqui tá Lucas é solteiro, fica Lucas não é solteiro. Então Marcela não é engenheira. Aqui tá Marcela é engenheira, aqui embaixo Marcela não é engenheira. Alternativa letra C. Só isso, professor. Tá muito simples. Tá muito simples para ser verdade. Mas é só isso, pessoal. Aqui questão de 2022, também agente penitenciário. Considerando-se a proposição se Gabriel não anda em campo. E começou a complicar agora que é um ou, ó. Ou o Bruno corre sem a bola. Então, Everton faz o lançamento. O professor tem um se então aqui, em que a parte condicionada ao se aqui vem a que bola, que é essa linha de baixo, e o então Everton faz o lançamento aqui. O que eu faço? Bora inverter as duas, né, e começar negando. Nega o Everton aqui. Então o Everton faz o lançamento, fica Everton não faz o lançamento, né? Se Everton não faz o lançamento, agora eu tenho que negar essa parte aqui, né? Aqui tá P, eu tenho que colocar um não P. Só como eu faço para negar o ou mesmo, professor? Lá na aula de negação de proposição, eu lembro que o ou, quando eu nego o ou, tem que passar ele pro E. O ou tem que ser E, e o E eu nego pro ou. E aí eu nego as duas partes, a proposição P e a proposição Q. Isso mesmo. Então vimos, por exemplo, que a negação de uma proposição P ou Q, para negar P ou Q, eu tenho que negar as duas, não P e não Q, e o ou passa para E. Da mesma forma, se eu tenho, tá falhando aqui a tinta, se eu tenho P e Q e eu quero fazer a negação, eu nego as duas, não P, não Q, e o E passa para o ou. Então aqui é o ou, preciso passar ele para o E. Isso mesmo. Então o ou passa para o E. Então aqui é a alternativa letra G. E Gabriel não anda em campo, eu tenho que negar, né? Não anda em campo, então Gabriel anda em campo. E Bruno aqui corre sem a bola, fica Bruno não corre sem a bola aqui, certinho. Alternativa correta, letra G. Muito bem, deixa eu apagar para poupar aqui espaço de memória. Nós temos lá na informática que cada programinha que eu rodo, ele vai consumindo memória, né? Que Selecom 2023. Stefania é muito fã do cantor Paul McCartney e afirmou para seu marido: se o Paul não fizer show na nossa cidade, então eu viajarei para onde ele for tocar. Ah, se ele não tocar na nossa cidade, eu vou viajar para onde ele for tocar. Beleza. Como é que a gente faz mesmo? Vamos voltar negando, né? Então eu viajarei para onde ele for tocar, fica eu não viajarei. Vamos ver se tem uma alternativa. Fica Paul faz um show, Paul faz um show. Se Paul fizer um show na nossa cidade. Se eu viajei para onde ele for tocar. Mas aqui é eu viajarei. Eu tenho que negar, né, professor? Quem ficar não viajarei. Eu lembro que você falou que se P então que, a equivalência é não que, então não P. Sim, então se Paul não fizer um show em nossa cidade que é P, então eu viajarei para onde ele for tocar é Q. Para fazer uma equivalência, eu tenho que voltar negando, então eu viajarei fica eu não viajarei. Se eu não viajei, né? Se eu não viajei ou se eu não viajar, mas aqui não tem nenhuma opção dessa. E agora? Eu chuto? Não. Temos que lembrar que existe uma outra opção de equivalência. Essa é a primeira opção, mas tem também a não P ou Q.
Lembra que essa opção aqui também é equivalente? Nós fizemos os gráficos os valores lógicos e deram valores lógicos iguais para o resultado sim então, tanto sim então como também o não P ou Q. Vejamos se tem um não P aqui, ó. Paulo não fizer. Aqui tem um não fizer. Para negar o P, eu tenho que tirar esse não. Então, Paulo faz aqui um show em nossa cidade. Paulo faz um show em nossa cidade. Aqui tem um se o Paulo fizer um show em nossa cidade. Eu posso marcar assim? Não. Por quê? Porque aqui é não P e não se não P. Olha só, é não P ou. O conectivo aqui é disjunção inclusiva ou. E não uma outra condicional. Como é o caso dessa segunda e mais presente equivalência do sim então. Então aqui Paulo faz um show vai ser A ou AB. Se Paulo fizer o show, aqui tem um ou. Professor, parece que vai ser A, hein? Porque é não P, é que Paulo faz. O P é Paulo não fizer. O contrário, então, é Paulo faz um show em nossa cidade, não P. Ou o que se mantém. O que fica aqui. Então eu viajarei para onde ele for tocar. Ou eu viajo para onde ele for tocar. Não P ou Q. Então vai ser a alternativa letra A. Vai ser a alternativa A. A gente pode marcar um gabarito. Alternativa letra A. Porque ele seguiu a outra forma de equivalência. Mas viu que em diversas questões é muito raro cair essa segunda, mas é importante ter em mente que ela pode estar em prova. Muito bem, agora que já estudamos equivalência lógica, que é bem simples, vamos fazer uma revisão geral observando as provas. Como quem caiu nas provas, a gente vai rever os conteúdos de lógica proposicional com as questões mais recentes.